Fala Deves, tudo bem? Mais um vídeo para esse canal e hoje a gente vai trabalhar com algo muito similar ao da lista que a gente implementou, só que algo real, de certa forma, por exemplo, de clientes. Por exemplo, em Java e outras linguagens, você consegue implementar classes e executar diversas ações através das listas, ok? Aqui não é diferente, só que a gente vai criar um TED, ou seja, um TED, só que esse TED vai se chamar clientes. A gente vai seguir a estrutura da, da orientação objeto, ok? A gente vai criar como se fosse um objeto clientes e depois um tipo de dado chamado cliente, ok? Então já se inscreve no canal, bota o sininho, tá bom? Ativa o sininho das notificações, deixa um joinha que vai ajudar bastante e vem comigo. E se você já é recorrente, por favor, deixa o joinha. E você que é novo, um novo ouvinte, bote aqui nos comentários o que achou do vídeo, tá bom? E quais sugestões para o próximo. Bom, então, desenvolva um programa em C para um sistema de gerenciamento de clientes. O sistema deve permitir cadastrar um novo cliente com nome, idade e telefone, listar todos os clientes cadastrados, listar apenas os clientes com idade inferior, tá bom? A 40 anos. E a opção 4 seria a gente poder encerrar o programa, ok? Então, se a gente perceber, ele é um loop. Então, o programa deve utilizar a alocação dinâmica de memória para armazenar os clientes e liberar a memória, tá bom? Então, já vamos implementar aqui, ok? Então, vamos criar nosso main.c, tá bom? Include stdio.h, tá bom? Também include stdlib e também, como de certa forma a gente vai trabalhar com nomes, então precisamos incluir a biblioteca de string, tá bom? Então, vou criar uma variável global, porque, como é que eu posso dizer? Ela serve justamente para a parte do string, tá bom? Então, define, ok, string 100, tá bom? O ponto e vírgula não é necessário, só se desejar. Agora vamos criar um tipo de dado, um TED, chamado struct, não typedef, apenas um struct, ok? Então, struct, palavrinha reservada, cliente, observe-se que eu estou usando o termo maiúsculo para dar afim que, de certa forma, como fosse orientado ao objeto. E aqui dentro, ele já segue algo similar da orientação ao objeto, que é justamente o que tiver aqui dentro, ele vai ter como um atributo, tá bom? Um atributo. Só que no caso, são as variáveis que esse struct vai obter, ok? Então, char nome, aí qual o tamanho? String. Eu simplesmente passo isso. Depois, int, idade. E qual é o próximo? Long, telefone. Ele pediu somente esses dados. O long é para justamente quando tem um telefone. A gente sabe que o telefone tem diversos, porque aí eu estou abordando números fixos, eu estou abordando de maneira geral, ok? Agora, int uso vai ser uma variável que a gente vai poder controlar, tá bom? Então, int uso, tá bom? Somente isso. Agora, o próximo passo seria ver quantos estão cadastrados, tá bom? E ele vai começar com contador 0. O próximo dado, aí sim a gente vai criar esse TED, que é cliente, só que typedef struct é como se fosse uma outra struct, só que essa struct ela vai ter o cliente. Então, cliente e vai se chamar de cliente. Tá bom assim? Então, dessa maneira a gente já está preparando. O próximo passo é, como a gente não está de certa forma fazendo a estrutura direcionada primeiro a parte H, que seria a interface, depois um arquivo C de cliente e depois o arquivo principal, que é esse de integração, tá bom? Então eu vou fazer solto mesmo, mas caso vocês desejem eu posso separar
para estar melhorando e organizando nosso código, tá bom? Então, void ler string para justamente ler a string do nome, tá bom? Para não dar problema. E que vai ter um char string, ok? Int tamanho. Aqui é apenas a interface. Não estou implementando a função ainda, ok? Void menu. O que o menu vai ter? Int opção, que é a opção escolhida. O cliente, lembrando, ou seja, eu estou passando. Na verdade, eu tenho que passar o menor, ok? Porque esse é o meu tipo de dado. O cliente ele é apenas a struct, ok? E um ponteiro de clientes, tá bom? Dessa maneira. Em seguida, a gente tinha que seria de fato o tamanho desse cliente, ok? Depois, void cadastrar cliente, ou seja, eu preciso ter isso também. Cliente, opa, eu não preciso do maiúsculo, só do minúsculo. Cliente, é como se eu estivesse criando um estado, como é que eu posso dizer, uma nova instância na orientação objeto, só que a gente está apenas reutilizando, ok? Então, int n, int cadastrados, tá bom? Aqui no caso, opa, ele não é implementado agora, lembrando disso. Agora vamos fazer a interface de imprimir cliente, imprime cliente, tá bom? Cliente, tá bom? Clientes n, ponto e vírgula no final. O próximo seria listar o cliente a partir da função imprimir cliente, que a gente vai implementar, ok? Então, listar clientes, ok? Vai ser cliente, int n, tá bom? Dessa maneira. Então, a gente está obedecendo bem direitinho a estrutura, tá bom? Eu não sei porquê, mas imprimir cliente não precisava, porque como ele só vai imprimir, ele não vai precisar, ok? Acho que só foi um equívoco meu mesmo. Void listar clientes inferiores, entendeu? Por isso que eu separei, criando uma separada, porque aí ele só iria imprimir, entendeu? É justamente esse fato para melhorar o código, ok? Então, cliente, ok? Int n, ponto e vírgula no final. Agora a gente vai destruir, ou seja, a gente vai liberar a memória, só que é só a interface. Então, void destruir cliente, tá bom? Agora a gente vai precisar, querendo ou não, alocar na memória. Então, cliente, que ele vai se chamar cliente, criar int n, que é o tamanho, e cliente, o ponteiro de clientes, ok? Aí, para finalizar, eu vou apenas criar o método principal para a gente poder só ter ele como base, ok? Retorno 0, opa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E na próxima aula a gente implementa todas essas interfaces que a gente fez, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um joinha e até a próxima. Sejam devs.